Olá, aqui é Rodrigo começando mais um episódio do Cultbook para falar de um assunto antigo. Antigo, mas atual. Na verdade, é impossível falar do livro de hoje sem pronunciar uma certa palavra: machismo. E nos últimos tempos é bem provável que a gente nunca tenha ouvido tantas vezes essa palavra. Mas por quê? Os movimentos feministas e sociais vêm conquistando um espaço para dizer pra gente que algumas práticas que sempre pareceram naturais são na verdade formas de preconceito e opressão contra as mulheres. Reflexos de uma discriminação, de uma submissão que muitas vezes, em últimas consequências, podem levar a diversos tipos de violência física, moral e psicológica. Só para a gente ter uma ideia, entre 2006 e 2013, 106 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, segundo a ONU. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E tem gente que ainda duvida da importância do feminismo. Mas muito antes dessas expressões antagônicas, feminismo e machismo, existirem, o livro do que eu vou falar hoje já discutia a liberdade da mulher, ou a submissão da mulher ao macho. Estou falando da peça de Molière, Escola de Mulheres. E como vocês podem ver aqui na minha edição, ela tem a tradução do grande Milor Fernandes, que, segundo dizia-se, conseguia deixar o Molière ainda melhor. Escola de Mulheres é uma sátira escrita por Molière lá no século XVII, que conta a história de um senhor que busca uma mulher bela, recatada e do lar para casar e dessa forma nunca ser traído. Como se pode ver, o argumento da obra já mostra que essas discussões de machismo já são bem antigas. Essa peça tem como personagem central o Sr. Arnolfo, um homem rico e que, entre outras coisas, adora tirar sarro dos cornos, dos homens traídos da cidade onde ele vive. E a história começa justamente com o Arnolfo conversando com Crisaldo, que é o seu melhor amigo, sobre suas intenções de casar. E o Crisaldo dizendo para ele que ele devia tomar muito cuidado com as piadas que ele fazia dos maridos traídos, porque afinal de contas, chifre pode acontecer com qualquer um. Arnolfo deixa claro que ele não entende que chifre é coisa que pode acontecer com qualquer um. Ele acha, na verdade, que a traição das mulheres pode ser evitada desde que se tome os cuidados necessários. Por isso, Arnolfo decide adotar uma menina que foi abandonada pela mãe e esperar que ela atinja a idade necessária para que ele possa casar com ela. E nesse período, ele cria essa menina em todas as condições que ele considera ideais para que no futuro ela seja uma esposa que jamais o coloque os chifres sobre a testa. Segundo Arnolfo, a estratégia para nunca ser traído consiste em 2 lições básicas. Primeiro, é escolher a companheira mais ignorante possível. Segundo, evitar que a mulher tenha qualquer tipo de vida ou atividade social. E entre outras coisas, o que Arnolfo nos mostra é que muitas vezes o machismo surge mesmo da insegurança do homem. Só que toda essa estratégia de Arnolfo, adivinhem, não funciona. Ao contrário, elas são decisivas para que a pobre Inês, sempre vivendo isolada e enclausurada com 2 empregados bem pouco inteligentes, conheça o Horácio pela janela quando o nobre cavaleiro acena para a donzela. E isso cria uma situação absolutamente inusitada na história. Horácio é filho de um amigo muito rico de Arnolfo. E num belo dia, os dois estão andando pelas ruas e se encontram. E Horácio,
pulsando pelo amor por Inês, acaba fazendo de Arnolfo o confidente dele, sem saber que falava com o marido da sua amada. Horácio conta todas as suas peripécias e todos os seus planos para conseguir libertar aquela mulher, libertar a Inês e fugir com ela. Enquanto ouve, Arnolfo coça os chifres e fica planejando como que ele vai fazer para impedir que Horácio e Inês sejam felizes para sempre, é claro. E nesse triângulo inesperado são muitas cenas divertidas, mas a mais tocante delas é quando o marido traído, o Arnolfo, pressiona a Inês para que ela confesse que está saindo com outro cara. E Inês, que como queria, Arnolfo era muito inocente, muito ingênua, acaba dizendo que ela realmente está gostando do Horácio, porque o Horácio pela primeira vez ensinou para ela o que era amor, que ela não conhecia, e que o Arnolfo nunca havia ensinado para ela. E o problema é que nem essa situação é capaz de mudar a ideia do Arnolfo sobre as mulheres. Quando encontra Crisaldo, seu amigo, Arnolfo diz sobre as mulheres: bom, também não é exatamente um spoiler se eu disser para vocês que quando o Arnolfo realmente percebe que vai perder Inês para sempre, ele acaba se apaixonando por ela, de verdade. Só que quanto mais ele espreme a moça, mais ela escapa de suas mãos. E no fim, no fim acontece uma reviravolta impressionante que eu não vou contar para não estragar a leitura de vocês. Mas o que eu posso dizer é que o Crisaldo termina o livro com uma frase que dá uma boa dica para a gente entender o que acontece com o Arnolfo. Enfim, se você acha que o nosso querido Arnolfo tem algumas coisas em comum com os homens de hoje, aqueles que não gostam de ver mulher trabalhando fora, mulher usando roupa curta, mulher se divertindo como os homens, é claro que isso não é mera coincidência. Alguns vícios do machismo sobrevivem pelos séculos. E mesmo alguns homens que tentam se afastar deles, muitas vezes acabam cometendo erros, cometendo deslizes. Então, eu não tenho dúvida de que essas mulheres que lutam pela igualdade de gêneros e que nos lembram a todo momento que vivemos no mundo machista são fundamentais para que a gente aprenda boas lições. Assim como a lição que o Molière dá nessa obra. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido que o machismo é coisa antiga, mas que o amor entre um homem e uma mulher tem força suficiente para superar esse tipo de preconceito. Portanto, viva a igualdade! Espero também que vocês curtam, comentem, compartilhem e, claro, se inscrevam no Cultbook. Valeu e até a próxima!